Amém. Deus é bueno. Aleluia. E hoje que estão todos os niños em la igreja, porque hoje é um culto direcionado por el Ministério de Niños, não é? Hoje então vamos falar de um niño chamado, como é o nome do niño? Samuel. E vamos falar também de los hijos de Eli. Quem era Eli? Sacerdote. Como os niños não sabem o que é sacerdote, era como um pastor que cuidava das coisas de Deus, não é? Então, igreja, niños, hermanos, hermanas, vamos abrir a Bíblia em 1 de Samuel. Eu queria ler todo, pero vamos ler hasta... Vamos ler el capítulo 3 hasta el 10. Amém? Glória a Deus. Amém? 1 de Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Amém? Leemos juntos, irmãos. Ponga atenção na palavra de Deus. Póngase de pé em reverência à palavra de Deus, se você pode. Amém? Quem não tem Bíblia, escute com atenção, ok? Ou se tu amigo não tem aí de lado, pode compartilhar também. 1 de Samuel 3, habla assim. El joven Samuel ministrava a Jeová em presença de Eli, e a palavra de Jeová escasseava em aqueles dias. Não havia visão com frequência. E aconteceu um dia que, estando Eli acostado em seu aposento, quando seus olhos começavam a oscurecer-se, de modo que não podia ver, Samuel estava dormindo em el templo de Jeová, onde estava el arca de Deus. Onde estava el arca de Deus? E antes que a lâmpada de Deus fosse apagada, Jeová chamou a Samuel. E ele respondeu: heme aqui. E correndo logo a Eli, dijo: heme aqui. ¿Para qué me llamaste? Y Eli le dijo: yo no he llamado. Vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantando Samuel, vino a Eli y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acóstate. E Samuel não havia conhecido aún a Jeová, nem a palavra de Jeová lhe havia sido revelada. Jeová, pois, chamou a terceira vez a Samuel, e ele se levantou e vino a Eli, e dijo: heme aqui, ¿para que me has chamado? Entonces entendeu Eli que Jeová chamava al joven. E dijo Eli a Samuel: ve e acóstate, e se te chamare, dirás: habla Jeová, porque tu siervo hoy. Assim se foi Samuel, e se acostou em seu lugar. E vino Jeová e se parou, e chamou como as outras vezes: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo hoy. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então habla assim, igreja: habla Jeová, porque tu siervo hoy. Amém? Habla, porque estamos aqui para escuchar a voz de Jeová. Amém?
Entonces, el tema de esta noche es, ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Porque vivemos em um mundo de vozes, não é verdade? Vivemos em um mundo onde há muitas vozes. Pero na verdade, há solamente duas vozes. A voz de Deus e a voz de quem? Del diabo, del inimigo de nossas almas. Então, aí vimos que como então podemos escuchar a voz de Deus? Se há tantas vozes, como reconhecer a voz de Deus em meio de isso? Mira, hermanos, vamos ver três coisas para escuchar a voz de Deus. É através da obediência, da humildade e ter um coração puro delante de Deus. Porque como miramos o drama que os niños fizeram. Mira, aí vimos que tinha Samuel, ou seja, vamos regressar. Primeiro chegou quem? Ana, que se chorou delante de Deus. Ana derramou seu coração delante de Deus. E Deus, o que hizo? Oyó e atendeu ao pedido do coração de Ana. Entregou um hijo que ela prometeu uma coisa para Deus. Senhor, se tu me der um hijo, eu vou entregar em tu casa. Então vemos que é uma mulher com um coração sincero delante de Deus, ou seja, um coração que se conecta com Deus. Deus escutou, ela obedeceu. Mira, então, quando nasceu esse ninho chamado Samuel, ela agarrou o ninho e levou para a casa de Deus, entregou para o sacerdote Eli cuidar deste ninho. Ensinar as coisas de Deus, porque ela queria esse ninho cerca de Deus. Queria que fosse um servo de Deus. É isso, padres e madres que estão em este lugar. Vocês estão trazendo tus ninhos em la casa de Deus, em el lugar correto, onde vão aprender as coisas de Deus. Amém? Para que um dia possa se tornar um profeta, um adorador, um que alaba, que dança. Mira, hermanos, eu estava mirando o tiquitinho, o ninho aqui, os muchachos aqui dançando, os jovens, e ele tão pequenito, querendo já dançar. Não cerrava os ojitos nem para piscar. É piscar, assim que habla? Hã? Chispilhar. Em português é piscar. Amém? E não cerrava os olhos. Queria ir mirando. Queria aprender já. Então, isso é coisa boa, não é? Então, Ana levou este ninho aí e entregou este ninho aí. Então, miramos a vida de Ana e a vida de Samuel, e agora vamos ver a vida de Eli. Como era esse sacerdote? Como estava a vida deste homem? Miramos que ele era um sacerdote, alguém que foi escolhido por Deus para estar em aquele lugar, para cuidar das coisas de Deus, da arca de Deus. Ou seja, a arca de Deus em aquele tempo é onde tinha a presença de Deus. Solamente os sacerdotes podiam entrar aí. Pero, infelizmente, este homem não deu muito valor. Ou seja, parecia que ele não entendia bem as coisas de Deus.
Porque como leemos em la Bíblia, dijo que lá as profecias, como é a presença de Deus, já não havia em aquela época. Já não era normal escuchar a voz de Deus. Já não era normal porque o pecado estava muito grande. E aí a presença de Deus não venia muito em aquela época, em aquele tempo. Então, aí miramos que os hijos de Eli hacían coisas malas. O que hacían os hijos de Eli? Coisas malas. Miramos que ellos burlavam de las coisas de Deus. Eles não valoravam as coisas de Deus, o sacrifício que as pessoas levavam para Deus, as oferendas. Eles o que faziam? Roubavam. Então, eles faziam coisas terríveis, que não era bueno, que Deus mirava e Deus estava triste. Deus estava entristecido. E Eli não castigava os hijos, ou não ensinava os hijos como tinha que ensinar. A palavra de Deus, se você começar a ler Samuel todito, você vai ver que aí habla que Eli só falava assim: não, hijos míos, ¿por qué hace pecar el pueblo? Dizia, ele sabia que os hijos hacían el pueblo pecar. E ele só falava: não hagam, pero os hijos de Eli obedeciam. Hein, niños? Os hijos de Eli obedeciam ao padre? Obedeciam a Deus? Não. Então, vou regressar allá. Isso não está escrito, mas já vamos regressar ali. Vamos ver um pouquinho do que escrevi aqui. Amém? Então, a obediência, humildade e um coração puro delante de Deus nos permite escuchar a voz de Deus. Samuel foi alguém especial desde sua niñez. Sua história nos mostra a importância de escuchar a voz de Deus e sempre obedecerla. Habla assim, niños. Obedecerla. Obedecerla. Obedecer a voz de Deus. Obedecer os padres. Amém? Obedecer os maestros. Então, é muito importante. O sumo sacerdote Eli era já de idade avançada, já era viejito. Quando o futuro profeta Samuel foi a viver e servir com ele em el templo. E aunque se suponia que seus filhos iam a tornar o sacerdócio, tomar o sacerdócio quando ele morriera. Seus filhos não tinham nenhum interesse em servir a Deus. Mesmo seu padre, sendo um sacerdote, seus filhos não queriam servir a Deus. Não é? Eles menosprezavam as leis e os rituais judios. E Eli não tinha as forças nem a vontade de castigá-los por sua maldade. Como resultado de isso, Deus não pudo comunicar-se com o coração de Eli. Ou seja, é resultado, aí entendemos que por que Deus não se comunicava com Eli? Porque Eli não estava cumprindo seu papel de sacerdote. Ou seja, de padre também, ensinando. Então, por isso, mira aqui. E da mesma maneira que lo hizo com os outros profetas. Não foi assim que passou com os outros profetas, não é? Deus não se comunicou com Eli, como se comunicou com Moisés. Deus estava muito atento
Quando o pequeno Samuel chegou ao templo, a madre de Samuel havia hecho uma promessa de levá-lo ao templo para que pudesse servir a quem? A Deus desde sua niñez. Deus recordava isto e só estava esperando o momento correto para falar com Samuel de uma maneira em la que não pudo com Eli e seus filhos. Aí foi que Deus falou. Foi esse momento que Deus estava esperando. Samuel cresceu um pouquinho. Aí Deus falou com Samuel. De la forma que não podia falar com Eli e nem com seus filhos. Deus encontrou um coração puro em el profeta Samuel. Que hacía tão especial a este jovem como para que Deus quisera falar com ele. Então, o que era de tão especial em la vida de Samuel? O que tinha de especial? Porque se tornou um grande homem. Se tornou, não é, um grande profeta. Por quê? Porque tinha um coração puro delante de Deus. Porque obedecia a Deus. Tanto é que quando Deus chamou aqui, ninhos, mira, quando Deus chamou a Samuel quando ele estava dormindo, o que falou Samuel? Ei, olá, foi hasta quem? A Eli. Hable-me, o que quer? Assim falou Samuel, porque era um ninho obediente. Porque ele gostava obedecer a sua madre, mesmo que a madre já havia levado o ninho, pero a mamã nunca abandonou Samuel. A mamã sempre, todo ano, levava uma túnica, uma roupa túnica que se usava antes, uma roupa nova para Samuel. E isso, Samuel viu que a mamã era boa e que obedecia a Deus. Não é? E o ninho viu que é bueno obedecer. Que quando obedecemos, ganhamos o que queremos. Se pedimos, Deus nos dá. Se somos ninhos obedientes para nossos padres, quando pedimos algo para nossos padres, vamos ganhar. Agora, se somos ninhos que não obedecem, que é rebelde, que não está assim, não quer saber das coisas de Deus, das coisas buenas, não quer, quando a mamãe e o papai chamam, Samuel, vai banhar-te. Oh, já vou. E não dá. Ai, não quero. Foi assim que Samuel isso? Não. Quando ele escutou, já foi correndo. Eli, que quer? Habla o que posso fazer para ajudar. Ele sempre estava disposto em ajudar. Então, isso Deus mirou esse coração. Deus mirou este ninho. E Deus lo hizo grande. Grande. Quem aqui tem plano de ser alguém grande? Todos, não é? Queremos ser alguém bueno, que pueda ser visto e mirado e as pessoas pensar, esta mulher, este homem, este niño, esta niña é buena. Agora, quem quer que te chame de malo? Quem quer ser chamado de malo? Nadie quer ser malo, não é? Porque as coisas malas só vai trazer coisas malas. E se obedecemos, vamos receber coisas buenas. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que este jovem Samuel tinha de tão especial para que Deus quisesse falar com ele?
um coração puro. Era um ninho que obedecia. Era um jovencito que buscava as coisas buenas. Amém? Está escrito que a palavra do Senhor escasseava em aqueles dias e não havia visão com frequência. Está escrito em 1 Samuel 3:1 que aquele dia, aquele tempo, não havia visões, profecias, era muito pouco. Então, por isso que Eli tardou para reconhecer que era Deus que estava falando com o ninho. Porque penso eu que Eli estava tão cego, estava cegado porque ele não cambiou a vida, mesmo depois que Deus enviou um ángel para falar para ele: cambia de vida, senão vai morrer. Muitas vezes Deus habla assim com nós. Deus usa um profeta, ou Deus nos toca, nos hace sentir mal. Necessito cambiar. Necessito fazer as coisas buenas. Senão vou morrer. E a pior morte, hermanos, é a morte qual? Espiritual. Porque a morte desta vida aqui vai passar. Pero el espiritual es para siempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus havia advertido a Eli que sua casa seria derribada, dizendo: eu me suscitaré um sacerdote fiel que haga conforme a mi coração e a minha alma, e eu lhe edificaré casa firme, e andará delante de mim, ungido todos os dias. 1 Samuel 2:35. Aí está escrito: Deus havia falado para Eli: se você não cambia, eu vou levantar um outro profeta. Se você não cambia, eu vou pôr outro em tu lugar. Então, Deus habla assim para a igreja: temos que cambiar. Temos que cambiar, temos que buscar mais de Deus. Não é? Porque há muitos ministérios dentro da igreja. Não é solamente o ministério do pastor. Não. O peso do pastor sim é mais grande, o preço que, não é? Pero todos, a alabanza, os obreros, los presbíteros, los evangelistas, los que cuidam de niños, los que limpiam a igreja, los jóvenes de la dança. Ustedes estão em um ministério na casa de Deus. Deus está mirando todo isso. Mira para cada um e mira dentro do coração. Pero Deus é Deus de misericórdia, não é verdade? Deus nos adverte. Deus nos habla. Cambie para que não seja castigado, irmãos. Amém? Quando Samuel escutou a voz de Deus por la noite, ele pensou que era quem? Eli. E estava muito acostumado a obedecer. Então, ele correu a perguntar. Ele estava acostumado a quê? A obedecer. Em que nós outros estamos acostumados a ser? Estamos acostumbrados a quê? A gritar, a mentir, a ser chistes. O que estamos acostumbrados a ser, irmãos? Eu não sei. É Deus que sabe tudo. De Deus não podemos ocultar nada. Como é que as pessoas miram você aonde você está? Em tu trabalho, em la escola, em el meio onde está, talvez em um jogo de futebol. Deus está falando? Então, como é que Deus nos mira já em aquele lugar? Porque aqui na igreja todos são santos.
Aqui na igreja, todos alabam. Aqui na igreja estamos assim. Pero el sacerdote Eli era el sacerdote. Los hijos tenían fama mala. Los hijos tenían una fama mala. Fama. Escuchaban hablar mal de él. Porque ellos hacían cosas horribles. No sé si ustedes saben, pero voy a hablar un poquito porque tem los niños aquí hoy. Pero ellos eran tan malos que las mujeres que estaban ahí en la fila del templo, ellos agarraban para hacer, você sabe o quê? Ellos eran muy malos, terribles. Solo Dios para tener misericordia, ¿no es? Pero Dios es misericordioso y nos da un tiempo para reflexionar. Entonces Samuel obedeció, levantó rápido. Logo en la tercera vez, Eli entonces fue que entendió que era Dios que estaba hablando. Y habló, usted va a hablar así para él. Cuando usted escuchar otra vez esta voz, habla Jehová, porque tu siervo hoy. Habla, Señor. Entonces a menudo sempre penso que Samuel, em la resposta tão simples que deu, também me deu conta lo importante que é estar atento a Deus quando trata de falar com nós. Então, nós estamos atentos à voz de Deus, ou seja, estamos ponendo atenção se Deus está falando, ou se Deus, o que Deus quer falar com nós. Então, mira, hermanos, temos que estar atentos. Por quê? Vamos falar disso agora. Quando alguém habla, uno tem que escuchar, não é verdade? Se uno está falando e o outro está escuchando uma canção ou mirando um vídeo em seu telefone, pode escuchar assim? Vai escuchar o que está vendo? Então, quando uno habla, temos que poner atenção. Igual aqui, eu estou falando e vocês estão escutando. Então, quando Deus habla, temos que poner atenção em lo que Deus está falando. E como Deus habla? Deus habla de várias formas. Deus habla de várias maneiras em este mundo. Deus pode usar um profeta, hoje em dia, para falar com nós. Deus pode usar uma pessoa, ou pode usar a natureza para falar com nós. Deus usa o Espírito Santo, ou seja, que está dentro de nós, para falar com nós. Não é necessário alguém venir e falar, porque o Espírito Santo, porque somos morada